Temos a honra e orgulhosos hoje de pertencer ao bairro Areal e receber o Antônio aqui, terceiro suplente da bancada PDT, que assume nesta casa, ficará para a história. É mais um que vem reforçar as reivindicações lá do nosso bairro tão sofrido, tão abandonado que é o Areal. Morador da Feliciana Mendes de Moraes, aquela rua tão abandonada e esquecida, vim somar na bancada aqui dos vereadores do Areal e para a recuperação de nossa cidade. Parabéns, Antônio, e tenha uma profícua estada nesta casa. Eu quero, na verdade, aqui chamar a atenção dos senhores, já fiz isso na quinta-feira. Eu quero, nesse momento, cumprimentar a vereadora Tereza Cunha, que é uma formiguinha que trabalha muito nesta casa, pela excelente matéria feita a semana passada, no Diário da Manhã, em relação ao abandono do bairro da Balsa, ao trabalho de recuperação da região ali do Ângulo, compromissos assumidos entre o Executivo e a Universidade Federal de Pelotas, como eu acusei aqui na época, na sexta-feira, e durante o ano de 2012, 2013, diríamos assim, e agora no ano de 2014, a própria Universidade Federal colocou escombros, entulhos em toda a praça existente em frente ao ângulo ali, à universidade, e na lateral, na rua, no solo, no público, passeio público, tirando todas as condições de lazer da região ali. Então, apesar dos jornais na época garantirem as obras, as melhorias, nada até hoje. Então, essa é a nossa cobrança. Mas nós queremos também lembrar que uma luta constante nessa tribuna, nessa casa, tem sido em relação aos pescadores da colônia Z3, pela não captura do camarão, e outra, a nossa indignação, porque o governo do Estado estende R$300 de ajuda de custo, um projeto de emergencial para os pescadores. E aquilo que nós íamos falando aqui ao longo dos anos na tribuna, nós vamos repetir agora. O pescador Altemar Donini, 43 anos, ele se diz inconformado com a quantidade de leis criadas pelas autoridades que, na sua opinião, muito pouco conhecem a realidade da pesca, que considera o auxílio fornecido pelo governo insignificante e um desperdício de dinheiro público. Então, eu vejo assim, às vésperas das eleições, estende R$300 para os pescadores e uma cesta de alimentação básica, que eles chamam da cesta do quisuco, porque tem pouquíssimos itens e, na verdade, tem mais quisuco do que alimento. Então, estão procurando, junto ao prefeito municipal, Eduardo Leite, hoje, os representantes pescadores lá na prefeitura, um auxílio de R$100 na sacola de alimentação básica para poder ser sustentado. Então, o que eu dizia a vocês aqui ao longo dos anos é o excesso de resoluções e normativas que faz o governo federal em relação aos pescadores, tirando seus benefícios e fazendo que os benefícios deveriam ser canalizados aos pescadores, sejam repassados aos atravessadores, aos que comercializam, e não àqueles que buscam a captura. E quando não existe a captura, parcelas suplementares de seguro-defeso, que pela primeira vez na história foi negado nesse governo federal, que virou as costas, como eu já disse, a todos os pescadores. Mas eu lamento nesse momento aqui não estar aqui conosco, o vereador Tenente Bruno, que, como eu já disse aqui, um dos que mais se preocupa com a segurança pública, que quando iniciamos aqui o nosso trabalho em 1º de janeiro, tinha 0 mortes. Temos hoje 53 mortes em menos de 7 meses de mandato, vamos dizer assim, no ano, uma média de 30 mortes anuais, já quase estamos dobrando. Então, eu fui solicitado por muita gente, um exemplo, Rua General Osório, da 13 de maio até 7 de setembro, sábados e domingos, tem 2 casas noturnas ali. Os vândalos que saem da boate, provavelmente embriagados, eles quebram tudo, quebram ônibus, afugentam passageiros, fazem ali arrastões, viram esses contêineres de lixo, põem fogo e não se enxerga nada de Brigada Militar. Nós temos, então, estamos enviando um ofício à Brigada Militar hoje
para que possamos tomar providências imediatas, para que possa haver uma circulação e permanência de viaturas, para que faça um trabalho preventivo, porque a sociedade que paga impostos, que busca o lazer, aqueles que vão a trabalho na madrugada, pela manhã, não sofrem esse tipo de violência. A violência cresce a cada dia nos bairros e vilas, e mesmo com a polícia comunitária fazendo um trabalho atuante, firme, nos bairros e vilas, a criminalidade continua, a criminalidade, mortes por motivos fúteis estão acontecendo, e por ironia do destino, presenciei 2 momentos incríveis, assim, na sexta-feira, um trabalhador que faz a segurança do bairro, lá no Areal, ele faz a segurança à noite de moto, e era cedo, 7 horas da noite, tinha 5 viaturas para transportar o indivíduo, conduzi-lo à delegacia de polícia, porque ele se sentiu ofendido, reagiu com palavras e com gestos, e tiveram que conduzir a Polícia Civil para abrir um flagrante por desobediência. Então, é assim, quando o cidadão trabalha e se ofende com certas reações da polícia, passa por essas situações constrangedoras. E o marginal está passando ao largo, assaltando, roubando. Com certeza, deverá, com o tempo, diminuir essa criminalidade. A polícia que veio para ficar, e, com certeza, esses R$300 mil de repasse da Prefeitura Municipal vai ajudar para que nós tenhamos, como eu já disse, uma menor insegurança. Porque insegurança nós vamos ter sempre, não tem lugar mais tranquilo no nosso dia a dia hoje, devido às drogas, à facilidade, à impunidade. Haja visto que os nossos mentores, os mentores desse país, não estão nem na Papuda mais, estão fora da Papuda, comandando essa nova campanha que se aproxima. E quero, nesse momento também, todo mundo falou em Copa do Mundo, eu fui que menos falei em Copa, não falei nada sobre Copa do Mundo, mas vou colocar também a minha palhinha e dizer que o governo da FIFA, nesses 30 dias de Brasil, escondeu a criminalidade, escondeu as manifestações sociais, escondeu tudo que havia de ruim, só ficou de bom. E o bom para nós, felizmente, foi a Alemanha. Mas eu quero dizer que tudo foi feito às escondidas, sonegação de impostos, aviões de dinheiro chegando ao país e nada contabilizado pela Receita Federal, pela Polícia Federal. Então foi um desgoverno. As leis nos estádios, que eram proibidas a venda de bebidas alcoólicas e o consumo, foram liberadas gerais. As nossas leis não tiveram nenhum valor. Então, o país foi, na verdade, o país da chuteira, como diz o Vicente Amaral, o país da fantasia. Mas, voltando à realidade, eu já falei aos senhores aqui, tenho poucas esperanças. Nós estamos numa campanha lá no Areal, com moradores, para a recuperação de saneamento básico, o mínimo necessário, de colocação de tubos nas valetas, que eu ainda moro lá na Jardim Europa, na rua Edgar Silva Campos, já temos valetas. E a minha conformidade, a minha conformidade é que os moradores estão comprando os tubos, e é uma enorme vazio, uma demora entre a compra desses tubos, a solicitação e a colocação. A colocação não vem no tempo hábil, levam meses, os tubos estão sendo furtados durante a noite e a colocação não é realizada. Isso é um trabalho da Secretaria Regional, vamos dizer assim, da antiga COSAC, que deveria fazer e não faz. Passou para a Secretaria de Obras, que tem muitas emergências, e cada vez tem mais emergências, e não chega nunca nos bairros e vilas. Então, a nossa grande dificuldade lá é a colocação desses tubos. E sem falar, como eu já disse, na patrulhagem das ruas, que continua aquém, o Antônio mora na Feliciano Mendes de Moraes, e a minha família mora na Boaventura Leite. E eu digo aqui, Antônio, que é uma implicância do governo municipal, da Secretaria de Obras, que nós cansamos de ir lá, por proposição, ofícios, telefonemas aos superintendentes, aos gerentes, as respostas são sempre as mesmas. Não, nós vamos atender as prioridades. Tudo é prioridade, entendemos que seja assim, mas por que não vamos fazer? Tem um buraco, uma lagoa em frente à rua dos meus pais, na Boaventura Leite 249. Então, há um ano nós estamos pedindo superintendentes, gerentes, supervisores, secretários de obras, mas não adianta, continuam os buracos. Na Luiz Alves Pereira, no Areal, tem um buraco enorme, uma lagoa em frente a uma padaria. Imagine uma lagoa, em plena rua, que colocaram o saibro, uma depressão em frente à padaria,
as pessoas tomam banho toda vez que vão buscar pão, porque os automóveis, ônibus, bicicletas, motos não passam, aquele desconforto, mas não adianta. Os vereadores, veem a dor dos munícipes. Apesar de tudo isso, não somos ouvidos. Eu queria, então, dar continuidade à minha fala, mas tendo meu tempo esgotado e o presidente tão exíguo no tempo, nós vamos encerrar a nossa manifestação e dizer aos funcionários do SANEP que nós estamos com a representatividade que temos à disposição dos senhores e vamos analisar os projetos. Embora eu tenha, na minha visão, um dos projetos está vindo à casa que possivelmente não seja da nossa competência, mas nós vamos discuti-lo e votá-lo se for o caso. Mas vamos analisar antes e ver as probabilidades. Obrigado e até a próxima oportunidade.